Dando continuidade ao evento, vamos à segunda palestra do Auditório 2, monitorando acessos e ações com ferramentas open source, com Patrick Alvarenga. Alô. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Antes de eu começar aqui com a apresentação, a gente vai falar sobre monitorando acessos e ações com banco de dados, né? A gente está num mundo, numa atualidade hoje, onde é muito discutido sobre performance, questão de dados ali vindo à tona, e realmente isso é muito importante, né? Afinal de contas, performance é o que vai agradar o cliente no final de contas, é o que vai deixar ele satisfeito ao utilizar um sistema que se comunique com um banco de dados. Dados, de forma geral, têm se tornado cada vez mais importante, mas a gente também precisa saber, de fato, quem está acessando esses dados, como que está acessando, para garantir segurança e outras normas que a gente tem adotado nas empresas atualmente, né? Bom, uma breve apresentação minha. Meu nome é Patrick, mais conhecido como melhor amigo do Bob Esponja, não tem como não esquecer. Trabalho com o banco de dados Postgres já vai fazer 6 anos esse ano. Comecei trabalhando como instrutor de informática básica, Excel, PowerPoint. Iniciei logo em sequência a faculdade de TI e trabalhei como QA antes de ir para a carreira de banco de dados. Hoje eu trabalho na Oro Solutions, a gente é de Curitiba, trabalhamos com consultoria e lá dentro eu já trabalhei com diversos projetos, né, seja de alta disponibilidade, performance tuning e diversos projetos aí que englobam o mundo de Postgres, né. O objetivo e o que eu quero trazer para vocês aqui nessa palestra, espero que ao final dela vocês sejam capazes de implementar ali ferramentas de auditoria em ambientes Postgres, que vocês possam gerar dados e analisar essas coletas para gerar relatórios ali e atender diversas normas aí que têm sido impostas no mercado de tecnologia. Bom, uma breve introdução à questão de auditoria, né? Só por curiosidade, quantas pessoas aqui são DBAs? Legal, a maioria. Massa. Bom, não sei se já chegaram para vocês e perguntaram isso, mas qual é o usuário X, por exemplo? Quando foi a última vez que ele acessou o meu banco de dados? Quem foi que executou um comando que talvez não deveria ser executado? Um insert, um update da vida, um delete? Quais são as pessoas que têm acesso ao meu banco de dados hoje? Quais são, de fato, os usuários que estão ativos no meu banco de dados? O que eles têm feito, de fato, e assim por diante? São perguntas que normalmente a gente recebe, né? Então, a gente, trabalhando como consultoria, cada vez mais os nossos clientes têm chegado a nós e falado, Patrick, cara, preciso... Normalmente, outras tecnologias, como SQL Server, eu não entendo tanto dessas outras tecnologias, então... Também não sei falar especificamente as ferramentas que elas têm, mas em grande parte a gente já tem isso muito bem desenvolvido para outras tecnologias. E em alguns casos isso pode levar ao cliente, a empresa em si, criar dúvida, né, sobre ir ao Postgres ou não, né? E aí perguntas começam a surgir, né? Então qual usuário ou aplicação acessou o banco de dados? A gente pergunta o quê? Quais foram os dados visualizados, inseridos ou atualizados no meu banco de dados? Quando que aquilo ocorreu, onde de fato, qual database, da onde e assim por diante e como, né? Então a operação foi bem sucedida ou gerou algum tipo de erro durante aquela execução, né? Então a auditoria, quando a gente fala de auditoria, a gente pretende responder todas essas perguntas, né, que são muito importantes, principalmente para órgãos públicos. Também tem muitas empresas hoje do meio de negócios que mexem com ações e tudo mais, onde eles precisam prestar contas para os seus investidores e, normalmente, a auditoria, esse tipo de informação, vai ser requisitada nesse tipo de operação, né? Então, com a auditoria, a gente pretende ali, trazer uma visibilidade completa, ou o mais completa possível, de acordo com aqueles recursos que a gente possui, a prova de integridade daquele recurso, de fato, mostrando que a coleta que eu tenho, ela de fato ela é íntegra, ela representa um dado real. A responsabilização individual, então, da gente conseguir apontar quais são os usuários que estão fazendo o quê e poder gerar questionamentos para esses usuários, seja de forma individual ou via aplicação.
Suporte a investigações, então a partir do momento onde eu entender que algum dado sumiu, algum dado que não deveria ter sumido ou que não deveria ser atualizado ou até mesmo inserido, acaba facilitando esse tipo de informação. E demonstração de conformidade, né? Então a gente tem aí a LGPD ultimamente, diversas outras regras, né, que impõem que a gente deva prestar contas de tudo que está acontecendo no nosso banco de dados, né? De novo, não somente performance. Tem casos assim, que eu falei, performance é realmente importante, o pessoal que às vezes não entende tanto de banco de dados, mas que é da área de negócios, eles vão exigir que tenha performance, vão falar, ó, eu quero que essa query aqui execute em menos de 1 segundo, execute em tantos milissegundos. E normalmente a gente vai trabalhar focado nisso, vai otimizar o meu banco de dados ali e tudo mais, só que pode ocorrer de algum momento a diretoria questionar quem que foi que executou tal coisa. E pode ter certeza que se não tiver um mínimo de auditoria ali, vai rolar algum tipo de bronca por conta disso, né? É um assunto que não é tão falado, às vezes não é tão exigido quanto a performance, mas quando é necessário, gera algum tipo de dor de cabeça, né? Alguém aqui nunca trabalhou com extension no Postgres? A maioria? Isso é ótimo, perfeito. Então, existem alguns recursos que a gente não tem no Postgres de forma nativa, 100% nativa, e é lá a comunidade do Postgres, é até um dos motivos do porquê o Postgres ele tem crescido cada vez mais, tem se tornado popular, que é essa questão da gente poder contribuir também a nível de código com o banco de dados. Então, não tem tal recurso pronto, nativo? Beleza, se eu tiver os conhecimentos básicos de desenvolvimento, eu posso desenvolver uma extension que possa atender a comunidade quanto àquele recurso, né? O PG Audit ele veio para facilitar essa questão de auditoria. A gente já tem diversas informações do banco de dados, do que ocorre e como, direto nos arquivos de log dele. Então, eu posso tranquilamente lá habilitar todos os meus parâmetros de log, pelo menos os que não são relacionados a mensagens de erro e coisas do tipo, para registrar todos os comandos que forem executados no meu banco. Posso ver os inserts, deletes, updates, posso habilitar isso no meu arquivo de log. Só que a visualização disso normalmente não vai ser muito agradável, não vai ser legal, posso gerar overhead, eu vou ter uma escrita muito maior nos meus arquivos de log, e normalmente eu vou precisar trabalhar também com ferramentas para formatar esses dados que eu tenho no meu arquivo de log para exibir isso de alguma forma, né? Então, o PG Audit ele vem para atender a alguns desses requisitos, para que a gente não precise trabalhar, por exemplo, com parâmetro log statement igual a AL da vida, onde vai registrar absolutamente tudo o que corre ali dentro do Postgres. Ele tem um padrão diferente na escrita dessas informações no nosso arquivo de log. É uma ferramenta open source, ela já está há um bom tempo aí no mercado. Eu confesso que eu tive bastante resistência em utilizar ela, principalmente no começo. Ainda tem diversos cuidados que eu vou passar para vocês que a gente precisa ter ao utilizar o PG Audit. E eu já adianto também que eu trouxe algumas possibilidades do que a gente pode estar trabalhando com o PG Audit. O PG Audit, com certeza, acredito que pela maioria já foi pesquisado e visto em alguma vez. E assim como eu, no primeiro momento, não curtiu essa ideia, né? E aí por isso que eu trouxe essa apresentação. É uma configuração fácil de ser feita nele. Eu trouxe aqui a ficha técnica, obviamente, eu não tenho participação alguma no desenvolvimento do PG Audit, eu sou só mais um usuário dele, digamos assim. Então, aqui a gente tem o repositório oficial, lá no GitHub, a gente consegue também fazer a instalação dele via apt, yum e assim por diante. Ali tem o link dos colaboradores do projeto, e eu coloquei aqui também as versões compatíveis do PG Audit com as versões do Postgres. Então, a gente teve a implementação dele ali a partir do Postgres 9, pelo menos foi o que eu encontrei na documentação do PG Audit, e já tem ali uma versão V18 para ter suporte com o Postgres 18 assim que ele for lançado, né? Estamos ansiosos. Plataformas suportadas pelo PG Audit, então sistemas Linux, então Red Hat, Rock Linux, Alma Linux, Debian, Ubuntu, SUSE e assim vai, né? Microsoft Windows, embora não tenha uma documentação oficial do PG Audit de implementação dele no Windows, ele é desenvolvido em C, assim como o Postgres também é. Então, existem ali algumas formas que vocês conseguem fazer para acoplar o PG Audit mesmo trabalhando no Windows, né? Não é tão simples quanto instalar ele dentro de um banco de dados que roda no Linux, mas funciona, tá? Exemplos de instalação, então,
se você utiliza ali um Debian da vida, utiliza um Ubuntu, dá para ser instalado via apt. A gente consegue instalar também via i1. Eu tenho como mania, costume meu, de fazer a instalação via Make. Então, eu gosto da possibilidade de poder otimizar alguns processos ou simplesmente personalizar eles, digamos assim. Às vezes eu tenho uma máquina que tem mais de um binário, Postgres, por exemplo. Tem várias versões. Então, trabalhando com o Make ali, fazendo git clone, Make install, configure. Até o Postgres eu costumo instalar via configure. Sei que é mais comum instalar direto via repositório, até mais simples, né? Mas eu, pelo menos, gosto dessa ideia da gente poder personalizar aquela instalação e fazer os apontamentos. Então, aqui, conforme eu falei para vocês, tem a instalação via Make. Eu coloquei como observação geral que é recomendado a gente sempre colocar pelo menos a última versão do repositório Postgres no sistema operacional para a gente ter a visualização das versões mais recentes do PG Audit, né? Parte de configuração do PG Audit, a gente tem alguns parâmetros aqui. Então, por exemplo, temos o pgaudit.log, que ativa a auditoria da sessão de fato. Tem o PG Audit Role, que ativa a auditoria de objeto. Então, quando a gente fala auditoria de objeto, eu vou mostrar exemplos do uso do PG Audit, mas usuários, roles, que a gente colocar dentro desse parâmetro, eles vão ser monitorados apenas ações a nível de objeto. Então, select numa tabela, insert numa tabela, comandos como grant, create role, coisas do tipo não vão ser registrados. PG Audit Log Catalog, para incluir ou não operações que ocorram no catálogo do sistema, os PG Catalog da vida. A gente sabe que tem muitas aplicações, né, que, de fato, fazem consultas dentro das tabelas de catálogo do Postgres, seja para validar alguma coluna, alguma informação do tipo. E pode ser que isso eu não queira visualizar no meu PG Audit. Então, existe a opção de desabilitar esse monitoramento do Log Catalog. Log Client, envia logs de auditoria também para o cliente, via Notice. Então, tudo que ocorre ali no banco de dados, além de ser escrito em log, também vai ser retornado para o nosso client como Notice. Log Level, define o nível de severidade do log. Isso só funciona se o Log Client estiver on. Log Parameter, muito interessante, é um dos parâmetros que eu vou utilizar nos cases que eu vou mostrar para vocês de uso do PG Audit, onde a gente normalmente vai querer ver, né, quais são os valores que a gente utiliza dentro do nosso filtro where e assim por diante. Né? Não adianta eu ter somente o comando, né, digamos assim, preciso ter o valor desses filtros. O Log Relation, que ele cria um log separado para cada tabela, acessada em um único comando. Log Statement Once e Log Parameter Max Size, que define o tamanho máximo em bytes ali para os valores logados no PG Audit. Tá? Beleza, como que funciona a interpretação do resultado que o PG Audit gera no nosso arquivo de log? Vai ser basicamente na ordem que eu coloquei aqui nesse PowerPoint. Então, eu vou primeiro ter a informação de Audit Type, se aquela operação é a nível de sessão ou a nível de objeto. O Statement ID, que é gerado para cada sessão que abre uma conexão ali de fato com o banco de dados. A classe daquela operação, se foi uma operação de read ou se foi uma operação de write. Tem ali também exemplo de role e assim por diante. O comando que foi executado, então, se for um alter table, se foi um select, se foi um insert. Depois disso eu vou ter o tipo do objeto que foi consultado ou efetuado alguma operação, que pode ser uma tabela, um índice, uma view, assim por diante. O nome do objeto que sofreu essa ação. De fato, a declaração pode ser, por exemplo, um set application name, que eu faço na minha sessão antes de executar minha conexão. Então, o valor vai mostrar ali. E qual que é o parâmetro que foi utilizado dentro do meu where, por exemplo. Então, casos de uso com o PG Audit, por exemplo. Então, o primeiro caso aqui que eu trouxe é a questão de auditoria completa. A configuração mais simples, digamos assim. Então, após fazer a instalação do PG Audit, né, eu vou lá, abro meu postgresql.conf, coloco lá no shared preload libs o PG Audit, configuro o PG Audit.log, quais são os tipos de operação que eu vou querer monitorar do meu banco de dados como um todo. Normalmente eu vou querer visualizar operações de read, write, DDL e a nível de role também. E o log parameter ali para me trazer quais são os parâmetros utilizados dentro dos meus comandos. Eu acho que não está muito legal a visualização aqui, mas eu peguei alguns trechos de como que ele mostraria na log. Então, a primeira linha, por exemplo, ele vai mostrar lá como log, audit, mostrando que é uma informação que foi gerada pelo PG Audit.
foi uma operação a nível de sessão, o ID, então, ali da minha transação, de forma geral, qual que foi o tipo de operação que eu executei. Então, a primeira linha, por exemplo, é um comando de write, utilizei um comando de insert. Em sequência, eu tenho o comando de insert por completo, contendo os valores que eu utilizei nele. E, por último, ali está como none, porque eu não fiz nenhuma declaração de alguma variável na minha sessão como application name, né? Então, ele vai mostrar nome nesse caso. E abaixo outros exemplos ali de write, DDL, role e assim por diante. Então, esse caso aqui, eu vou estar registrando todas essas operações que ocorrerem dentro do meu banco de dados, independente do usuário que executar aquela operação, independente de onde veio aquela operação, vai ser escrito dentro do meu arquivo de log. Qual que são os problemas? Só com aqueles parâmetros que eu comentei com vocês anteriormente. Então, por exemplo, eu falei ali da configuração do shared preload libres, pgaudit.log e pgaudit.log parameter. Então, digamos que você tem um Postgres totalmente com parametrização default, se configurar somente esses 3 parâmetros pode não ser suficiente, né? E é o que eu coloco aqui como problema do caso de uso 1, é que o pgaudit por si só ele não é 100% suficiente. A gente precisa trabalhar com alguns parâmetros padrões do Postgres para ter uma informação mais detalhada. Então, no exemplo anterior, a gente conseguiu responder, por exemplo, que tipo de operação ocorreu no meu banco de dados, se foi de read ou se foi de write, qual foi o comando executado, o objeto que sofreu aquele comando e essas informações assim. Mas eu não sei ainda quem executou aquele comando, quando que aquele comando foi executado e da onde que veio aquela operação. E aí que se faz necessário, por exemplo, a gente fazer a configuração de logline prefix. Daí é a gosto, digamos assim, a configuração que você pode fazer ali dentro dele. Então, aqui, por exemplo, eu configurei para a gente registrar o timestamp daquela operação, o PID, que foi gerado por aquela operação dentro do meu banco de dados, qual usuário que executou aquela operação, da onde que veio, sendo representado ali pelo host, qual que foi o IP, aqui no meu caso ele está mostrando como local, o application name, que a gente já tem ali dentro do pgaudit, só que nesse caso aqui ele acaba sendo mais preciso. Então, por exemplo, ele pegou que foi o PSQL que executou. E em qual database também isso foi executado. Então, somente com a configuração daqueles primeiros parâmetros do pgaudit, eu não consigo responder todas aquelas perguntas que eu mostrei para vocês de auditoria, que é quem, onde, quando. Então, a gente sabe que o que foi executado, aonde foi executado ali, em qual tabela e tudo mais, mas sem a configuração ideal de logline prefix, a gente não consegue ainda responder, talvez, as perguntas mais importantes, né, para uma auditoria. Caso de uso 2, então, agora, ao invés de ter uma auditoria geral, eu quero auditar comandos de DDL e comandos de role. E aí eu coloco como objetivo ali, auditar apenas quem altera a estrutura do banco de dados, então, normalmente ali usuários DBA, e quem gerencia permissões de acesso role, que é também um DBA. Né, o DBA, no caso, vai ser o cara responsável por controlar o banco de dados de forma completa. Mas vamos supor que a gente tem 2 usuários, digamos assim, no meu banco de dados que são responsáveis por essas operações. De forma natural, qual que vai ser a configuração que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu vou configurar um logline prefix para me trazer aquelas informações de usuário, database, application name e timestamp. Shared preload libres mantém. pgaudit log, agora eu vou colocar ali como DDL e role. E pgaudit log parameter eu vou colocar como on. E aí eu tenho exemplo de resultado na log, por exemplo, o usuário auditoria teste 2, registrando operações de create table e registrando operações de grant. Afinal, são as 2 operações que eu queria registrar, não era? Só que, se a gente for trazer esse caso de uso para um ambiente de produção onde eu tenho diversos usuários, esse caso de uso ele também vai ter um problema, né? Então, quando eu faço a configuração de DDL, role, vejam que, embora eu tenha falado que eu tenho somente 2 usuários que são responsáveis no meu banco de dados por gerenciar esse tipo de operação, beleza, ele mostrou ali no arquivo de log. Só que as demais permissões, operações como read, write, DDL, DDL já está ali, né? Read, write, sei lá, não lembro de outra permissão que eu tenha, ele não vai ser registrado. Segundo caso, aqui eu estou registrando todos os usuários que registrarem operações de DDL e role, não somente os usuários que realmente fazem o controle disso, né? Então, problemas eu coloquei ali. E se outros usuários executarem comandos de DDL e role?
também supondo, nesse caso, que temos 2 usuários DBA, 2 de aplicação e outros 5 de usuário para BI, por exemplo. Então, com as configurações que eu fiz anteriormente, eu vou estar registrando para todo mundo, não vou estar registrando só para os 2 usuários que eu quero. Como são só esses 2 usuários de DBA, por exemplo, que vão ter a permissão de DDL a nível de role, os outros usuários eles vão deixar simplesmente de ser auditados. Não é o que a gente quer. A gente quer, normalmente, deixar o mais segregado possível a questão ali de operações que vão ser auditadas, né? E por que esse problema ele ocorre? Primeiro porque a gente fez a configuração no PostgreSQL.conf. Quando a gente faz uma configuração no PostgreSQL.conf, é uma configuração global que vai ser aplicada para todos os usuários que acessarem meu banco de dados. Então, vamos pegar um parâmetro padrão, temp buffers. Configurei temp buffers lá para 32 MB. É uma configuração global, onde todos os usuários que acessarem o meu banco de dados vão ter o direito de utilizar até aqueles 32 MBs que eu tenho no meu temp buffer. Se temp buffer não for suficiente, né, eu vou utilizar outras áreas. Então, é um parâmetro global. O PG Audit funciona da mesma forma. E esse foi o primeiro motivo, porque eu não gostei do PG Audit na primeira vez que eu utilizei. A documentação, eu pelo menos não achei ela clara nesse sentido. E aí ocorreu o cenário de um cliente, onde eu instalei o PG Audit para ele. Era uma base de data lake, basicamente. E ele queria, basicamente, desenvolver uma aplicação em Python que consumisse as informações do PG Audit do meu arquivo de log, para ele poder saber, por exemplo, se tabela X deixar de existir, quais vão ser os usuários que vão ser impactados por ele. Como o PG Audit registra essas informações em log, quem e aonde que está sendo acessado, eu conseguiria saber quais são os usuários que vão ser impactados por rotinas que não executaram, por exemplo, na madrugada. A intenção dele era avisar esses usuários antes de fato, começar o dia e eles começaram, não funcionou. Então a ideia dele já era falar, não vai funcionar porque de madrugada já não rodou tua rotina e vocês vão ser impactados. Essa era a ideia dele. E aí, beleza, no primeiro momento funcionou, só que o arquivo de log do Postgres começou a crescer gigantesco. Então, vai cair tudo em cima de um único arquivo, né? É um dos problemas do PG Audit. E aí eu comecei a fuçar e tudo mais, e me veio a lembrança de que a gente não tem somente parâmetros globais. A gente também consegue configurar um parâmetro a nível de usuário. Então, se eu quiser ter um parâmetro temp buffers global de 32 MB, mas eu sei que o usuário, sei lá, Bob Esponja, vai precisar de 1 GB de temp buffer, eu consigo lá fazer um alter user, Bob Esponja, set temp buffers igual a 1 GB. Então, aí eu vou ter uma ordem de precedência, né? Ele não vai somente... ele vai ver que tem a configuração no PostgreSQL.conf, mas ele vai, de fato, levar em consideração o mais forte, né? Que é a configuração setada para aqueles usuários especificamente. E a gente consegue fazer exatamente isso trabalhando com o PG Audit. Então, eu coloquei ali, por exemplo, seguindo as configurações efetuadas anteriormente, todos os usuários irão ser auditados caso executem comando de DDL e role, pois são configurações globais. E aí, beleza, vamos para o caso de uso 3, então, que vai ser uma auditoria mais individual, digamos assim, que normalmente é o que eu vou querer ter no meu banco de dados. Auditoria por usuário. Então, fazer com que o usuário Patrick seja auditado por comandos de read e write, e o usuário DBA seja auditado por comandos de DDL. Então, espero que raramente o usuário DBA seja utilizado por uma aplicação, né, para fazer insert e operações do tipo. De fato, eu quero utilizar o meu usuário DBA para criar tabelas, gerar manutenção, gerenciar os meus usuários e assim por diante, né? Quais são as configurações, então, óbvias que eu fiz na primeira vez que eu conheci o PG Audit? O shared buffer se manteve, fui lá, coloquei pgaudit.role patrick, DBA, PG Audit log read, write, DDL e log parâmetro igual a 1. Essa é a configuração óbvia, digamos assim, que você vai fazer logo após ler o PG Audit pela primeira vez, né? O problema, PG Audit Role é para auditoria de objeto. Então, a partir do momento em que eu coloco alguma role, algum usuário dentro do PG Audit Role, eu estou dizendo que eu só vou monitorar as operações daquele usuário a nível de objeto. Qualquer coisa que ele execute a nível de sessão, por exemplo, não vai cair dentro daquela operação. O pgaudit.log é para auditoria de sessão. Então, PG Audit Role é para auditoria de objeto, PG Audit Log é para auditoria de sessão.
Conforme eu falei anteriormente, no caso de uso 2, configurações feitas no PostgreSQL.conf são globais. Então, configuração de solução para aquele meu primeiro objetivo, né? Só recapitulando, eu quero que o Patrick seja auditado por comandos de read e write e o usuário DBA seja auditado por comandos de DDL apenas. Então, configuração de solução seria remover os parâmetros do pgaudit.log e pgaudit.role do PostgreSQL.conf, executar o comando de alter user patrick set pgaudit read write, alter user dba set pgaudit.log igual a DDL. Dessa forma, agora sim eu estou garantindo que o usuário Patrick ele só vai ser auditado por operações de read e write, que é de fato que ele tem permissão, e o usuário DBA somente vai ser auditado por operações de DDL. Alter table, create table e assim por diante. Create index e por aí vai, né? Como conclusão que a gente tem até o momento de novo, o pgaudit ele não é 100% completo. A gente não consegue trabalhar 100% com ele para atender todos os casos. Então, a gente precisou utilizar o logline prefix para responder outras demais perguntas. E agora a gente precisou também utilizar um outro recurso que é de Postgres, não tem nada a ver com pgaudit, que é de poder fazer uma configuração por sessão, por usuário, né? Não uma configuração global. A configuração global, ela raramente vai atender. Raramente. A auditoria ela acaba sendo até um pouco mais profunda do que o que eu estou falando aqui exatamente, né? Acho que antes de até habilitar um pgaudit da vida, é muito mais válido e importante eu fazer um trabalho de, por exemplo, quais são os usuários que eu tenho criado na minha base? Garantir que aqueles usuários, de fato, eles tenham as permissões que eles devem ter. Feito isso, habilito a auditoria daquele. Claro que você implementar um pgaudit antes disso também já vai te ajudar a identificar isso. Então, opa, o usuário Patrick não deveria estar realizando operações de write, ele deveria estar realizando somente operações de leitura. Então, tem casos em que eu consigo trabalhar com isso. Caso de uso 4, que eu coloquei a questão de apresentar os valores. Então, eu quero visualizar o filtro tal usuário colocou, por exemplo, no filtro where dele. Então, aqui eu dei o exemplo de uma execução de um comando de delete, onde foi feito um delete from status where id igual a 1. E aí ele mostra none, e lá no final ele mostra o comando 1. O que seria basicamente isso? Então, além de ter o filtro, eu também agora tenho a quantidade de registros que foram afetados por aquele meu comando. Então, dá para ver certinho. A primeira linha, por exemplo, depois do none, lá no final, eu tenho ,1, que é basicamente o registro, a quantidade do registro que foi afetado. Como eu já tinha executado o primeiro delete, o segundo era exatamente o mesmo, a quantidade de registro também afetado foi 0. Problema, foi possível visualizar a quantidade de linhas retornadas no comando, porém, somente o filtro, não. Então, se eu quisesse criar uma aplicação, por exemplo, um desenvolvimento em Python ali, por exemplo, para se alimentar desses arquivos de log, e eu fosse querer trazer de uma forma talvez mais amigável qual foi o registro utilizado dentro do meu comando de delete, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que ler o comando de delete inteiro, delete from status, e aí, sei lá, criar alguma regra para pegar alguma coisa depois do where. Essa não é a ideia. É a gente conseguir visualizar de forma separada o filtro que foi utilizado e qual foi a quantidade de linha atingida por aquilo, né? No meu primeiro caso, isso não estava sendo apresentado. Por quê? Porque eu estava executando via PSQL. Na verdade, não era nem por ser PSQL, mas eu estava passando o parâmetro de forma fixa naquele meu SQL. Normalmente, da aplicação, isso não vai acontecer dessa forma, né? Vai mostrar os binds. Então, eu vou ter lá um $1, $2, $3. Nesse caso, seria registrado dentro do pgaudit ali nos arquivos de log. Então, aqui o problema que eu coloquei foi possível visualizar a quantidade de linhas, mas não o filtro. Então, a gente precisa garantir que as operações da aplicação, pelo menos, elas ocorram dessa forma. Claro que tem casos que, de fato, não preciso, né, trabalhar com isso. Não vou ter tantas variáveis assim para a execução daquele filtro, né? Mas, na maioria das vezes, vai ter. Então, nesse caso, é importante a gente garantir que esteja habilitado o parâmetro pgaudit.log parameter e o pgaudit.log_rows. Esses dois parâmetros aí precisam estar habilitados para esse nível. Conclusão dos casos de uso até o momento. Então, pgaudit funciona. Consigo fazer configurações dele até que de forma simples. A implementação dele é simples.
Consigo, beleza, então, trabalhar com recursos do próprio Postgres, de fazer uma configuração a nível de usuário, ao invés de trabalhar com uma configuração global. Isso é muito útil para quê? Tem um banco de dados lá que tem 100 usuários. Às vezes você não vai querer habilitar uma auditoria completa desses 100 usuários. Pode querer, na verdade, tudo vai depender do caso, obviamente. Mas, normalmente, a gente vai ter muito bem segregado quem é e o que ele deve fazer. Então, usuário de aplicação. O usuário de aplicação não tem o porquê eu monitorar, às vezes, um comando de DDL. Afinal, são os DBAs que devem criar as tabelas, que devem fazer manutenções delas. Isso evita a escrita desnecessária no meu arquivo de log, digamos assim. Então, beleza, eu vou lá e vou trabalhar com o alter user. Ou então, desses 100 usuários aqui, eu só quero, de fato, auditar 4 usuários. Os outros usuários não precisam de informações dele. Documenta por e-mail e tudo mais para nunca dar problema nisso, né? Segue a dica. Mas, se for necessário isso, beleza. Alter user. É um recurso que é do próprio Postgres e não PG Audit. Agora, o problema mais grave do PG Audit, que me incomodou por bastante tempo, é que ele escreve no mesmo arquivo de log do meu Postgres. Então, um banco de dados onde eu tenho diversas operações ocorrendo no meu banco de dados, no meu arquivo de log eu não vou ter somente as operações que foram executadas no banco de dados. Eu vou ter também erros que o banco de dados emitiu. Então, se o usuário for lá e infligiu uma PK, uma FK, alguma coisa do tipo, essa informação ela vai estar dentro do arquivo de log. Então, ter o PG Audit de forma padrão, como ele funciona, vai me atrapalhar de forma assim, gigantesca quando eu precisar avaliar o meu arquivo de log. Eu quero só visualizar uma mensagem de erro, por exemplo. Cara, vai ter que filtrar aquele arquivo. O tamanho do arquivo ele já não vai ser mais tão pequeno assim, porque todo comando que for executado agora no meu banco de dados vai ser registrado no arquivo de log. Isso é um baita de um problema, principalmente quando eu começo a trabalhar com ferramentas de monitoramento ou simplesmente uma análise individual dos meus arquivos de log. E aí, estando incomodado com isso, eu comecei a procurar outros recursos. E descobri, por exemplo, uma outra extension chamada PG Audit Log to File. O objetivo dele é justamente resolver esse problema. Ele é um complemento do PG Audit. Já vou mostrar a ficha técnica dele ali, ele não tem nada a ver com o projeto principal, PG Audit. Como eu falei, a gente da comunidade consegue resolver um problema. A pessoa, não lembro agora o nome dessa pessoa, mas foi lá, teve essa ideia, viu esse problema que a maioria dos usuários PG Audit tem e criou uma extension auxiliar, onde disponibiliza basicamente alguns parâmetros para a gente que possibilitam a gente direcionar esses arquivos relacionados à auditoria para um outro diretório e para outro arquivo. Ter isso de forma separada. Então, a ficha técnica aqui do projeto, de novo, não tenho nada a ver com esse projeto, sou somente mais um usuário, digamos assim, repositório oficial, os colaboradores, as pessoas que contribuem de fato com esse projeto. No link eu não encontrei quais são as versões que são compatíveis com o Postgres, mas aqui eu estava utilizando a versão 17 para os casos de uso, para os testes de forma geral, então imagino eu, não é uma extension recente que foi lançada aí esse ano, não, ela já está há um bom tempo, então acredito eu que ela deva funcionar também para versões anteriores. Plataformas suportadas. No link do repositório também não tem quais são os sistemas operacionais compatíveis. Eu utilizei o Postgres 17 no Linux, então eu estava utilizando ali um Oracle Linux para fazer esses testes, então no Oracle Linux eu garanto que funciona porque eu testei, né? Mas também não me culpem se não funcionar. Exemplo de instalação, git clone, acesso ao diretório, faz o make install ali, aponta o pgconfig certinho, se não tiver definido nas variáveis de ambiente, e sucesso. Aqui são os parâmetros que a gente tem ao trabalhar com essa extension auxiliar do PG Audit. Então, pgaudit.log, ativa a auditoria de sessão, audita classes de comandos, da mesma forma que o PG Audit normal trabalha. Consigo agora dizer qual que vai ser o formato do meu arquivo de log que vai ser separado para isso, pode ser CSV ou um JSON da vida. Qual que é o diretório onde esses arquivos de auditoria vão ser salvos, qual que vai ser o padrão do meu arquivo de auditoria, o nome dele, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá no final audit, traço, vai mostrar o ano, o mês, o dia que aquele arquivo foi gerado. O tempo de rotacionar esse meu arquivo em minutos, então quero que esse arquivo rotacione aí a cada 30 minutos, só fazer a configuração dele. E tem também ali a questão de log connection e disconnection, né? A gente já tem esses dois parâmetros
padrão dentro do Postgres. A ideia é armazenar essas duas informações nesse arquivo separado também e não somente mais naquele primeiro arquivo, o padrão, né, que a gente tem dentro do Postgres. Exemplo de uso e visualização. Então, configuração que eu faria no meu Postgres é shared perload libs. Agora, então, eu tenho pgaudit, pgaudit log to file. O pgaudit log directory, por exemplo, eu apontei ele para... Aqui eu não estava utilizando o diretório padrão, né? Então, eu coloquei ele, por exemplo, /pgcluster /log /audit para armazenar somente esses arquivos. O padrão do nome que esse arquivo vai ter. E aí é um exemplo ali do resultado de informação que eu vou ter. Então, o log format dele padrão é CSV, né? Então, eu tenho ali o timestamp lá do meu logline prefix. De novo, só pgaudit não é suficiente. Eu preciso também ter o logline prefix para responder outras perguntas, até mesmo caso eu vá trabalhar com um arquivo separado. Então, eu vou ter ali todas aquelas informações que eu tenho no arquivo normal, um pouco mais até. Mas timestamp, qual que foi o usuário, em qual database, qual que foi o ID daquela sessão, da onde que foi executado, se foi local, se não foi. Ele gera um ID, um hash ID ali para cada transação, qual que foi o comando executado e assim por diante. As mesmas informações que a gente já tinha do pgaudit, só que agora em um arquivo separado, né? Então, beleza, resolvi aquele meu primeiro problema, que era ter um baita de um arquivo contendo erros do meu banco de dados, contendo informações de auditoria ao mesmo tempo. Enfim, agora eu tenho um arquivo de log separadinho, bonitinho, fica até mais fácil de consumir esse arquivo e as possibilidades de trabalho com ele também aumenta, né? Então, eu usei, por exemplo, o exemplo do cliente que desenvolveu lá uma aplicaçãozinha em Python para consumir daquilo. Ele tendo agora esse arquivo separado, torna muito mais simples de consumir essas informações. Uma segunda ótima possibilidade que a gente tem é de trabalhar com uma terceira extension, que é o file FDW, que aí eu já tenho por padrão dentro lá do Postgres, né? Fiz a instalação dele, fiz a instalação dos meus contribs, o file FDW ele já vai estar lá disponível. Então, fiz lá o create extension file FDW, eu consigo criar uma foreign table que vai fazer a leitura do meu arquivo de log de audit. Então, agora eu consigo consumir aquele meu arquivo de audit via select. Muito mais simples, né? Às vezes de acabar gerando algum relatório, de aplicar filtros, informações ali e tudo mais. Não é ainda o melhor dos cenários, né? A gente sabe que num banco que tem, sei lá, 1000 operações ocorrendo paralelas e de forma simultânea, eu vou ter um arquivo gigantesco, eu vou ter que rotacionar esse arquivo para não ter um arquivo de 10 GB, de 50, de 100 GB, mas vai acabar me ajudando, né? Ali no final do Create Foreign Table, tem os options, né, onde eu passo o nome do file, o parâmetro file name, e qual que vai ser o arquivo e aonde que ele vai ser consumido e o formato dele. Então também tem que lembrar que se eu for rotacionar os meus arquivos de log, o nome do arquivo de log também vai rotacionar e eu preciso ter alguma job auxiliar que faça o controle desse FDW. Terceira opção que a gente tem aqui para trabalhar em conjunto com o pgaudit é o pgaudit Analyzer, que tem quase que a mesma premissa do log2file. A diferença é que ele não faz a separação do meu arquivo de log. Então, nesse caso aqui, de forma padrão, eu teria ainda tudo dentro do meu arquivo de log. Mas eu consigo utilizar ele em conjunto dos meus outros. Provavelmente teria que fazer alguns ajustes internos e tudo mais, porque ele não foi feito para isso de fato. Ele já é um projeto que foi feito, está inclusive no mesmo link do GitHub, do pgaudit de forma normal, mas funciona também muito bem. Não resolve o problema de separar por um arquivo diferente, que é o que talvez me agradaria muito mais, mas auxilia principalmente na hora de fazer a análise das informações de auditoria. Então, trabalhando com aquela forma anterior, a gente teria que criar o file FDW, a gente teria que criar uma rotina que atualizasse constantemente ali qual que é o meu arquivo de auditoria de fato, e entre outras coisas, né? Aquele lá resolve o problema de separar por um arquivo. Esse aqui resolve a questão de analisar esse arquivo. Então, de novo, ficha técnica, repositório, colaboradores. Não encontrei ali detalhes sobre as versões homologadas, mas eu testei no Postgres 17, plataforma a mesma coisa, mas utilizei no Oracle Linux. Lembrando novamente, para quem não estava no começo, tanto o pgaudit como a maioria dessas ferramentas, acho que
Só essa terceira que não, mas as outras duas anteriores elas são desenvolvidas em C. A maior parte dele é C, então, de certa forma, é fácil você agregar isso ao Postgres no Windows, né? Essa aqui, ela, se eu não me engano, uma boa parte dela é em Perl, então não sei como isso funcionaria. Exemplo de instalação, preciso instalar duas bibliotecas auxiliares ali, então, como eu estava fazendo no Oracle Linux, aqui eu instalei via yum, git clone, acesso ao diretório, executo um PSQL ali, dentro vou ter um diretório chamado SQL, onde dentro dele eu vou ter um arquivo audit.sql, onde ele vai basicamente criar tabelas, vai criar views dentro do meu banco de dados para conseguir trabalhar com essa ferramenta. E aí, diferente das outras ferramentas, onde eu preciso executar um create extension, onde eu preciso carregar um shared preload libres, esse aqui a gente consegue iniciar ele é um executável. Então, a partir do momento que eu executar ele, eu fizer lá no meu Linux um ps-f pipegrep pgaudit, por exemplo, eu vou ter lá um processo apartado que vai ser responsável por ficar monitorando quais são os arquivos de log que eu tenho no meu diretório padrão do Postgres. Ele vai identificar que eu tenho um arquivo lá, vai fazer a leitura desse arquivo e vai carregar essas informações para dentro de tabelas do meu banco de dados. Então, não é mais o Postgres que é responsável por exemplo, segregar arquivo e tudo mais. A gente sabe que não existe almoço grátis, né? Então, por exemplo, a extension anterior, beleza. Simples ali de instalar, de configurar e de tudo mais, mas eu estou, querendo ou não, gerando um trabalho a mais para o próprio Postgres fazer o controle de direcionar para um arquivo novo. Esse aqui ele tem objetivo diferente, né? Pegar a informação do pgaudit e carregar dentro da tabela ali sem precisar, de fato, envolver o código-fonte do Postgres, né? Caso de uso, por exemplo, do pgaudit analyze, então, visualizar histórico de updates. Aqui eu fico totalmente despreocupado com o arquivo de log, em, por exemplo, ter que ficar atualizando ele. Não, o próprio pgaudit analyzer é quem vai olhar para o meu arquivo de log, vai pegar as informações que eu tenho dentro dele e inserir dentro das tabelas no Postgres. Então, estou gerando arquivos de log do meu banco, automaticamente o pgaudit analyzer vai estar olhando essas informações e inserindo dentro da minha tabela. Então, visualizar execuções de update geral. Shared preload libres ali eu só tenho somente o pgaudit configurado. O único requisito que tem para ele funcionar é o log destination, ele tem que estar como CSV log, ele não consegue ler e trabalhar com o formato padrão do arquivo de log do Postgres. E aí, beleza, fiz ali um select asterisco from pgaudit.vw audit event where command update. E aí eu vou ter, aqui no caso ele retornou uma linha só, ou eu acho que eu copiei uma linha só para mostrar um exemplo para vocês. Mas eu tenho informações ali, como por exemplo, Session ID, Session Line Number, Log Time, usuário, Statement ID, o state, se foi executado com sucesso ou não, Error Session Line Num, então qual parte da minha linha, do meu comando que retornou algum tipo de erro ou não, a Substatement ID, então se eu tiver uma subtransação com várias operações ali dentro, ele vai auditar isso também e vai me dizer qual que é a ordem de execução daquilo, qual que foi o comando, o tipo, a classe, write, read e assim por diante, qual que foi o comando e qual objeto. Então, o mesmo valeria, por exemplo, eu quero saber quais foram os comandos de delete executados na minha tabela nos últimos 30 minutos. Qual tabela? Tabela pessoa, por exemplo. Simples. Faço ali o select trabalhando com essa view e eu vou ter todo mundo que executou quando, da onde que, na verdade, só o da onde que eu não consigo tirar dessa informação, né? Mas, de forma geral, eu vou ter uma boa parte das informações que eu julgo, talvez, como principal, saber qual usuário executou aquilo, de forma bem simples, né? Então, gerar relatórios agora com o pgaudit talvez se torne um pouco mais simples, né? Caso de uso 2, visualizar históricos de sessão. Então, eu consigo também auditar quando que foi que as sessões dentro do Postgres ocorreram. Então, eu tenho ali uma tabelinha, na verdade não lembro se é uma tabela ou se é uma view, onde eu consigo visualizar as informações de sessão. Então, por exemplo, eu tenho um usuário Postgres ali que a sessão dele foi startada 9/8, por exemplo. Então, eu também consigo saber quando que aquelas operações estão ocorrendo. Isso é muito útil para quando eu preciso saber, tem usuário
Patrick, esse funcionário, ele já saiu da minha empresa tem 2 meses. Como que eu faço para saber se esse usuário está apontado para uma aplicação e garantir que, de fato, aquele usuário não está tendo uso? Isso, normalmente, para um banco de dados com muitos usuários, se torna até um medo, né? Como é que eu vou desabilitar um usuário? Como é que eu vou mudar a senha dele? Vai que ele está sendo utilizado por outras aplicações, né? Espero que não esteja, mas vai que esteja, né? Minha aplicação pode parar por causa de um ajuste assim, né? Então, realizando um simples select numa view dessa, eu consigo saber quando que foi a última vez que aquele usuário startou uma sessão dentro do meu banco de dados. Beleza. Agora, saindo um pouco do PG Audit, o tema da palestra é monitorando ações e acessos, né? Então, de forma geral, embora agora com o PG Audit Analyzer, o PG Audit ele vai monitorar mais e o foco dele está muito maior nas ações, né? E não nos acessos em si. E aí eu descobri, não faz muito tempo, essa extension, PG Alt Mon, onde a intenção dele é monitorar somente a questão de acesso ao meu banco de dados. Então, justamente usuários. Eu quero olhar quando que aquele usuário foi estabelecido uma conexão com o meu banco de dados, se teve sucesso ou não aquela tentativa de acesso, o que é muito bom, por exemplo, para incluir numa ferramenta de monitoramento e gerar alertas como suspeitas de ataque. Então, normalmente, o software de um hacker ou uma pessoa até mesmo manual que esteja tentando logar com o usuário de uma outra pessoa, raramente vai acertar a senha de primeira, né? Vai testar lá um password com P maiúsculo, arroba e 0 no O, vai testar lá um mudar, arroba 123, vai essas senhas aí primeiro até chegar no final. E aí nisso, essa view ela vai basicamente capturando essas tentativas de acesso. E aí eu consigo gerar lá triggers, por exemplo, utilizando os APIs da vida que monitore, por exemplo, usuário tal teve uma tentativa nos últimos 2 minutos de 40 vezes, por exemplo. Opa, não é normal o cara tentar acessar aquele usuário 40 vezes num intervalo de tempo assim tão curto, né? Então posso gerar alguns alertas nesse sentido. Sem contar daquela questão de, quando foi a última vez que o Patrick acessou meu banco de dados? Ele realmente está acessando? Posso desativar esse usuário? Enfim. É uma extension relativamente simples, né? Então, informações do repositório, colaboradores, de novo, não tem informação sobre versão compatível do Postgres nem SO, somente as que eu utilizei de fato como teste. Exemplo de instalação, git clone, acessar o diretório, make install. Sucesso. Exemplo de configuração e resultado. Então, objetivo, visualizar conexões de forma geral que ocorreram no ambiente. Shared payload libres, PG Audit, PG Altmon. Na verdade, aqui eu não precisava nem ter habilitado o PG Audit, tá? Somente PG Altmon ali já funciona. E qual que vai ser o período de informações que eu vou querer manter nas minhas tabelas que a extension cria dentro do banco? Então, ali, por exemplo, está 60 minutos. Então, a cada 1 hora, as informações daquela view vão ser truncadas e eu vou começar a obter novas informações. Aí que entra a importância de, por exemplo, eu ter um monitoramento, né? Um banco de dados para meu monitoramento, que vai guardar aquelas informações para eu não precisar ter que ficar retendo dias, meses dentro do meu banco de dados e talvez gerar algum crescimento absurdo ali dentro por conta disso, né? Mas exemplo de resultado da view, por exemplo, select asterisco from PG Altmon, eu consigo ver ali informações, então, qual que foi o usuário, quando que foi a última vez que ele acessou com sucesso o meu banco de dados, quantas tentativas foram realizadas com sucesso, quantas tentativas foram realizadas com falha, e, inclusive, quando que foi o último timestamp da falha de tentativa de conexão com aquele usuário. Então, são informações realmente bem úteis ali da gente ter monitorando e monitorar a questão ali de acessos. Correndo um pouquinho aqui, agora a gente vai para a parte de benchmarks, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente não tem almoço grátis quando a gente trabalha com esse tipo de ferramenta. Então, eu vou ter PG Audit, eu vou ter uma escrita com certeza muito maior no meu arquivo de log. Log to file ali, mesma coisa. PG Analyzer, mesma coisa. PG Altmon, então, eu vou, beleza, atender a questão de auditoria agora, vou estar coberto quanto a isso, pelo menos. Mas, de novo, eu tenho que ter cuidado porque eu posso acabar resolvendo um problema e gerando outros, né, como performance, latência e assim por diante. E aí eu realizei alguns testes, alguns benchmarks, trabalhando com aquelas extensions. Então, trabalhando primeiro somente com o Postgres e depois eu fui implementando uma por uma para ver qual que ia ser o resultado. Eu coloquei um detalhe de uma ficha técnica aqui simples. A gente conseguiu um ambiente que a gente tem lá interno, é um ambiente relativamente parrudo, né? Então, tem ali o modelo do processador, a quantidade de sockets, memória para caramba ali para uma base só para benchmark, digamos assim, ela é utilizada para outras coisas. Mas a intenção foi medir pelo menos o mínimo, né, dela. Porque se no mínimo gera impacto,
a grande contexto, com diversas conexões, eu com certeza também vou ter impacto. Tá? Então, por exemplo, aqui no benchmark eu realizei inserções de 10 milhões de linhas. As configurações padrões do Postgres são essas. Eu habilitei um monte de coisa do log, quis realmente fazer um teste ali hardcore, então eu coloquei ali log statement igual a all ali mesmo para registrar muita coisa ali, considerando que eu não tenho o pgaudit, por exemplo. Aqui tem os comandos utilizados que eu utilizei para isso. Utilizei o pgbench. Eu usei o primeiro comando ali para criar as tabelas lá no database, truncar elas, uma sequence para não repetir os resultados. 16 clients, cada client pode executar até 16 threads e 625 mil transações vão ser feitas por client. Não dá para ver, mas eu criei um script chamado insertscript.sql, onde ele basicamente faz um insert ali dentro daquela tabela. Então, cada transação vai fazer um insert, 16 vezes 625 mil, 10 milhões de registros vão ser inseridos no meu teste. A intenção principal era ter pelo menos a inserção de pelo menos 10 milhões de inserts no meu arquivo de log, para ter ali alguma coisa como média. Né? E aí coloquei aqui só uma breve descrição das 4 colunas que eu peguei ali, principalmente do pgbench. Então, latency average, que é o tempo médio de milissegundos que cada transação levou para ser concluída do início ao fim. O segundo ali, que é a métrica que mede a consistência, a previsibilidade de tempo de resposta das transações, das 625 mil. Initial Connection Time, que é o tempo total em milissegundos que o pgbench levou para estabelecer todas as conexões de cliente. E TPS, que é transação por segundo. De forma geral, quanto maior o meu TPS, melhor, e quanto menor for os tempos ali de milissegundos, melhor. Né? Então, só aqui uma tabelinha rapidinho para vocês. Eu fiz 4 testes. O primeiro teste foi somente trabalhando com Postgres. A gente tem ali os tempos e a quantidade de transação por segundo. Depois eu fui lá, incluí o pgaudit e habilitei a auditoria total. Então, eu já tenho os parâmetros totais lá do Postgres pegando mais do que deveria, e o pgaudit também com o máximo de informação possível. E ali eu tenho os valores. Né? Então, por exemplo, TPS 25.352, beleza. Segundo caso, fui lá, habilitei o pgaudit. Eu já consigo ver que algumas coisas começaram a aumentar e o TPS já caiu. O teste 3 ali trabalhando com o pgbench, PostgreSQL mais pgaudit, mais, por exemplo, agora audit log to file. Beleza, transações por segundo melhorou pouca coisa. Initial Connection Time diminuiu um pouco comparado ao anterior. O latency segundo ali diminuiu um pouco também. E o primeiro, talvez eu esteja um pouco mais próximo agora do meu Postgres tradicional. E o último teste é agora trabalhando com Postgres, pgaudit mais Audit Analyzer. Tirando o log to file, tenho lá também o tempo dele. Que, inclusive, falando principalmente quanto à latência e transações por segundo, é o que mais chegou próximo de eu trabalhar somente com o Postgres. Né? Justamente porque eu tenho um processo agora fora do Postgres, fazendo o controle de logs e inserindo manualmente essas informações na minha tabela. Recomendação geral, correndo para finalizar, separar o arquivo de log em um disco diferente do pgdata é uma excelente ideia. Então, ao invés de trabalhar com arquivo de log dentro do mesmo pgdata, onde você tem ali teu log transacional e tudo mais, direciona para um file system diferente, para um disco menor diferente ali, para não correr o risco de escrita em disco acabar impactando o banco de dados de forma geral. Ao invés de gerar configurações globais, configuração por grupo ou usuário individual pode ser melhor. Tendo configurações bem feitas no pgaudit, não tenho por que eu habilitar um log statement all, igual eu fiz nos pgbench. Então, eu consigo ter os dois muito bem controlados e escritos somente com o que deve. E caso seja feito o carregamento dos dados em tabelas, pode ser uma boa ideia também você ter um outro banco separado, uma outra porta, por exemplo, num disco talvez mais lento, só para armazenar essas informações de log e não acabar gerando um impacto no meu banco principal. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguém tem alguma dúvida ou simplesmente gostaria de compartilhar aí uma experiência ou alguma coisa aí com o pgaudit? Ou auditoria de forma geral? Fique à vontade. E, primeiramente, parabéns, obrigado pela apresentação. Eu queria saber se você vislumbra alguma arquitetura possível em que, em um ambiente onde eu tenha um cenário de réplicas do meu banco de dados, se eu conseguiria habilitar o pgaudit para fazer uma auditoria somente em uma das réplicas, sem onerar, por exemplo, o meu primário. Certo.
Creio que sim, cara. Tendo em vista que a extension, ela, quando eu criar na minha master, ela também vai replicar essa funcionalidade lá para minha réplica, né? Ela vai passar a exigir que essa extension ela exista na minha réplica e também registre essas informações. Então, uma arquitetura que eu utilizaria, principalmente seguindo as recomendações que eu dei ali, é exatamente a mesma de talvez trabalhar com diretórios diferentes. O recurso eu já vou ter lá na minha réplica funcionando, né? Então, as informações que forem consultadas no meu banco réplica vão ser geradas em log, né? Mas eu trabalharia da mesma forma que o master, pelo menos para separar isso, né? Para um diretório separado, talvez, para um arquivo de log separado, alguma coisa do tipo. Mas nesse cenário da replicação, acabaria gerando a auditoria nos dois nós, né? Geraria nos dois nós. Talvez não precise armazenar essas informações do réplicas porque são operações de leitura. Então, assim, a auditoria normalmente ela vai se preocupar muito mais com quem está inserindo o quê, quem está alterando, excluindo, para evitar esse tipo de operação. Talvez selects não sejam necessários auditar, a não ser que eu queira saber quem que de fato está executando o select, né? Mas aí vai ficar a critério da regra, né, digamos assim. Acho que eu não vi ainda nenhum projeto que era exigido monitorar operações de read. Normalmente até desabilitado para evitar muita escrita no arquivo de log, né? Obrigado. Disponha. Alguém mais? Fiquem à vontade, aqui na frente. Olá, bom dia. Olá. Você comentou que para economizar recurso de armazenamento, eu posso incluir o armazenamento numa base separada, né? Uhum. Ou num cluster separado. Poderia, aham. Aí eu tenho que fazer isso via DB-Link, o PostgreSFDW, aí tem suporte para isso no PG Audit? Teria, por exemplo, com o PG Audit Analyzer, né? Antes de eu executar ele de fato, eu preciso executar alguns scripts SQLs lá para ele criar as tabelas e criar as views que vão receber esses dados. Nada impede, por exemplo, de que eu crie apontando para um FDW. Para ele vai ser transparente, porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer um insert, né, naquela tabela. E para ele só é importante que aquilo esteja acessível, né? Então, aonde que ele vai inserir aquilo? O código é aberto também, né? Eu posso... Desculpa? O código é aberto? É código aberto, open source. Então, assim, eu não tenho, tá, pessoal, mas qualquer um que tenha aí um conhecimento em desenvolvimento, seja em C, seja em Perl, que é utilizado do PG Audit Analyzer, consegue... daí vai de acordo com a criatividade, digamos assim. Tá, joia. Obrigada. Nada. Alguém mais? Tranquilo? Bom, acho que é isso então, pessoal. Espero poder ter contribuído com todos aí, com a auditoria. Deixo aqui o meu LinkedIn, o meu e-mail, o número lá, informações também sobre onde eu trabalho ali na Auro Solutions. Contem com a gente aí para o que vocês precisarem, tá bom? E é isso. Muito obrigado e ótimo dia.